Então vamos começar. A gente vai aprender hoje sobre substâncias. Então tá bom. Antes da gente começar a falar sobre substâncias, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você chega na sala de aula, no pátio, em casa, na rua, no parque, como que você reconhece seus amigos? Bom, o que você pensa, né? Você olha para uma pessoa, aí você vai olhar os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, o tom de pele, a altura, o tom da voz, né? Então, são várias características que essa pessoa que está na sua frente tem. Aí você vai juntar todas elas, aí se elas forem familiares para você, você vai ver que é o seu amigo. Com as substâncias é a mesma coisa. Então, todas as substâncias têm características individuais e aí a gente consegue reconhecer ela. Por exemplo, a água. A água é transparente, é inodora, não tem cheiro, não tem gosto, não tem gás, né? É líquida a 25 graus Celsius. Então, são vários tipos de características que eu vejo e falo, ó, isso aqui é água, isso aqui é meu amigo, tá? Então, substâncias nós conseguimos classificar dessa forma, tá bom? Mas o que é uma substância? Olha a definição aqui, ó. Substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas. Composição, propriedade e transformação, tá? Então, veja, propriedades das substâncias. Ponto de fusão. O ponto de fusão é quando, por exemplo, você coloca água dentro dos cubinhos dos cubinhos da forminha de gelo e põe no congelador, né? Aí vai diminuindo a temperatura, aí quando chega a 0 graus Celsius, a água congela, vira sólido, né? O líquido vira sólido. Aquilo ali é o ponto de fusão. Agora, o ponto de ebulição, aqui, esse próximo aqui, né, que pode ser PE ou PB, ele é quando você coloca a água para ferver, coloca lá no fogão, aí vai aumentando a temperatura, aí quando chega a 100 graus Celsius, a água começa a evaporar, né? Vai do estado líquido para o estado gasoso, né? A vaporização. Aquele ali é o ponto de ebulição, tá? Outros tipos são a inflamabilidade, então, por exemplo, o álcool pega fogo, a água não pega fogo, né? É uma propriedade. Cor, odor, e etc. Né? Então, todas essas propriedades a gente viu várias na aula passada. Bom, agora a gente consegue classificar elas. Então, quando eu pego uma amostra, né, uma amostra de qualquer coisa, um pouco de água, um pouco de areia, um pedaço de madeira, aquilo ali é sua amostra. Né? A gente chama isso de sistema. Ok? Esse sistema ele vai ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido. Né? Ele pode ser uma substância pura ou uma mistura. Uma substância pura, só existe um tipo de substância ali dentro. Então, por exemplo, a minha água. A minha água só tem água aqui dentro, tá? Desconsiderando os sais minerais que tem dentro dela, porque essa água é pura, super pura. Eu destilei ela e só tem moléculas de água aqui dentro. Então, é uma substância pura, tá? Uma substância pura, ela pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. Como? Vamos supor que aqui dentro só tem água, dentro da minha garrafinha só tem água, só água, né? Só tem água aqui dentro. Então ela é uma substância pura homogênea. Homogênea é quando é igual e heterogêneo é quando é diferente, tá bom? Então vamos supor, por exemplo, quando a gente vai fazer bolo, a gente lê na receita, né? Misture a massa até ficar homogênea. O que é isso? Ele está falando para a gente misturar até ela ser totalmente igual, não tem nenhum ponto diferente. Isso é homogêneo. Agora, vamos supor que eu tenho, além de água aqui dentro, eu tenho cubinhos de gelo. Gelo é o quê? Gelo é água sólida, né? Ou seja, ainda é uma substância pura, porque é água. Gelo é água e água líquida é água. Então, é uma substância pura, mas é uma substância pura heterogênea. Porque você consegue diferenciar pelo estado físico que está aqui dentro. Tem água líquida e água sólida. Então, é uma substância pura heterogênea. Depois, nós temos a mistura. Vamos supor que você mistura café com leite, né? No seu café da manhã. Então, você coloca o café, coloca o leite, mexe,
mexe até ficar homogêneo e fica com uma cor só. Aquilo ali é uma mistura homogênea e a gente chama isso de solução, tá? Então, seu café com leite, quando você misturou, é uma mistura, né? Café mais leite, misturou, ficou tudo da mesma cor, homogênea. É uma mistura homogênea. Agora, por exemplo, vamos supor que você vai fazer leite em pó. Você coloca a água, né? Coloca o leite, mexe, só que ficou umas pelotas de leite dentro do copo, né? Umas pelotinhas de leite, umas bolinhas que você não conseguia dissolver, né? Aquilo ali é uma mistura, porque tem água e tem leite em pó, heterogênea, tá? Heterogênea por quê? Porque não ficou homogêneo. Você tá vendo pontos ali que tem leite em pó. Ou seja, não tá igual no todo. Tem pontos que são diferentes. Então a gente chama aquilo de mistura heterogênea. Bom, e como que a gente identifica? Vou ensinar vocês. Então vamos lá, ó. Água pura. Então só água. Só tem só água, é uma substância pura. Então é só água líquida, não tem gelo, não tem vapor. Então é uma substância pura, homogênea. B, água mais sal dissolvido. Opa, já tem duas coisas, então uma mistura. Só que você está vendo o sal dentro da água? Você não consegue ver o sal. Então é uma mistura homogênea. Depois, álcool de farmácia mais água. Os dois se misturam. Então é uma mistura, tá? Duas substâncias diferentes se misturando. Só que você consegue ver onde está a água e onde está o álcool? Não consegue. Então é uma mistura homogênea. Depois, o ar atmosférico. Sabia que o ar tem vários tipos de molécula? Tem oxigênio, tem nitrogênio, tem argônio, tem dióxido de carbono, monóxido de carbono, tá? Então são vários tipos de gases que tem ali, tem vapor de água, tá? São vários tipos de gases misturados num só. Mas quando você olha assim para a atmosfera, por exemplo, aqui ó, tá cheio de atmosfera em cima de mim. Você consegue ver, cadê aqui o oxigênio, aqui o nitrogênio, aqui é argônio? Não consegue. Então é uma mistura homogênea, uma mistura de gases homogênea. Depois, ó, água mais gelo. Então, por exemplo, aqui, ó, água e gelo é a mesma coisa, é a mesma substância. Só que tá vendo? Você consegue diferenciar onde que tá o gelo e onde que tá a água. Ó, o gelo tá em cima e a água tá embaixo, né? Então, é uma substância pura heterogênea, né? Substância pura porque só tem água, mas heterogênea porque está em estados físicos diferentes. Depois, ó, óleo e água. Óleo e água é uma mistura, porque óleo e água são coisas diferentes, são substâncias diferentes. Então, é uma mistura. Só que eu consigo diferenciar, o óleo está em cima, a água está embaixo, né? Então, é uma mistura heterogênea. Depois, água e areia. Água e areia é uma mistura também. Eles estão misturados. Só que eu consigo falar, ó, a água está em cima, a areia está embaixo. Então, é uma mistura heterogênea. E por fim, ó, areia e sal. Viu? Porque misturas não precisam ser só líquidos, podem ser sólidos também. Então, ó, areia, e se você olhar aí bem, ó, tem uns pontinhos brancos. É o sal. Então, é uma mistura, mas é uma mistura heterogênea, porque você consegue diferenciar um do outro. Tá bom? Então, isso aí é uma mistura heterogênea. Agora, a gente vai falar sobre fenômenos. Lembra na aula passada que eu falei que fenômenos e transformações são a mesma coisa? Muito bem. Só que existem os fenômenos físicos e os químicos. O fenômeno físico, ele não muda a estrutura da matéria, a estrutura da substância, né? Então, por exemplo, a água vira gelo é um fenômeno físico. Por quê? Porque ele só mudou a sua estrutura, mas não mudou a sua composição. Ainda são moléculas de água do mesmo jeito, tá? Agora, o fenômeno químico muda a composição. Então, por exemplo, se era X, depois do fenômeno físico, depois do fenômeno químico, virou Y, né? No fenômeno físico, o que é X vai continuar sendo X. Então, por exemplo, o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno físico da natureza. O raio é um fenômeno físico da natureza. Aqui,
que é isso? Isso aqui se chama magnetismo. O magnetismo também é um fenômeno físico da natureza. Isso aqui, quem sabe? Isso aqui, gente, é a gravidade. Né? A gravidade é um fenômeno físico da natureza. Quando você amassa uma latinha, ela deixou de ser latinha? Não, ela continua sendo uma latinha, só que é uma latinha amassada. Né? É um fenômeno físico. Depois agora tem os químicos. O fogo. O fogo é um fenômeno químico, porque é uma coisa virando outra. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um pedaço de papel, né, ó, pega esse pedaço de papel aqui e boto fogo nele, ele vai deixar de ser papel, vai virar cinzas. Então é uma coisa virando outra, X virando Y. É um fenômeno químico. O fogo é um fenômeno químico. E aqui, o que é isso? É a ferrugem, né? Ou corrosão. Então é uma latinha de alumínio virando outra coisa aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o hidróxido de alumínio, né? Ou hidróxido de ferro, tanto faz. Se for de ferro essa latinha, então é ela virando X, virando Y. Então a ferrugem que ocorre no portão da casa é um fenômeno químico. Explosões. Então, por exemplo, isso aqui é uma explosão, né? Uma bomba. Uma bomba também é um fenômeno químico. Tá? Isso aqui, o que está acontecendo? Ó, banana verde, amarelinha e preta. A banana está se decompondo, ela está apodrecendo, né? Então ela está virando outra coisa. Então, o amadurecimento ou apodrecimento de alimentos também é um fenômeno químico, tá bom? Bom, agora é a hora de praticar. Eu vou deixar exercício para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me mandar mensagem, gente.